Fala galera do Conectados, mais uma vez aqui, um prazer imenso poder estar de alguma forma contribuindo com vocês, né? E vamos lá para esse nosso estudo. E hoje nós vamos falar sobre a poda ou corte. E o que você prefere? O que você acha que é melhor para você, né? O que você acha que é o que você tem que receber, a poda ou o corte de Jesus Cristo? E hoje nós vamos conversar sobre essa diferença, sabe? Do que é receber a poda ou o que é receber o corte. E a parte 1 a gente vai falar sobre isso, sabe? Que vamos separar, vou dar um tópico, né? Um nome para esse tópico, e esse primeiro que a gente vai falar é permaneça... Meu Deus. Permaneça em mim. E o que é esse permanecer em mim? E o texto base, João 15, 1 e 2, que é o nosso texto base, né? E diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E lendo sobre isso, eu até me lembrei da parábola dos talentos, né? Que fala sobre isso, né? De certa forma, me lembrou disso, porque fala que a um Deus deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E sabe, aquele que recebeu os 5, ele buscou multiplicar os 5. Aquele que recebeu 2, ele buscou multiplicar os 2. E aquele que recebeu 1, ele tinha medo de perder aquele umzinho que ele tinha e ele preferiu não fazer nada. E no final a gente viu um exemplo, que aquilo foi um corte que ele recebeu, porque ele não deu fruto, ele não frutificou, sabe? E o nosso objetivo aqui na Terra é esse, é frutificar. E essa palavra eu acho ela muito interessante, sabe? Porque eu acho que ela leva a gente a refletir sobre isso, sabe? Todo cristão precisa ser podado. Todos nós precisamos. E o corte, a gente entende que é aquele corte que acabou, lançado no fogo e acabou, meu amigo, porque você teve a sua chance e você não frutificou, você não deu frutos, então você vai ser cortado. Eu tava até lembrando, aqui em casa a gente tem um pé de acerola, e esse pé, ele teve uma época que ele, não sei o nome do negócio, mas ele tava com algumas coisas em cima dele, acho que era um tipo de planta, né, que ela suga a água, alguma coisa assim. E ele não dava acerola, não dava por nada, e a gente ficou incomodado com isso, a gente arrancou tudo que tinha lá, que não era da acerola, era essa outra árvore, planta, não sei, que estava lá, estava sugando lá, né, de alguma forma, eu não sei explicar, mas a gente cortou e pouco tempo depois ela passou a dar fruto, sabe? Ela tinha uma acerolinha ou outra e tal, mas mudou de forma absurda, até me irritou, porque estava cheio de acerola no chão, tinha que limpar. Então a gente vê que ela foi podada e por isso ela deu mais fruto, porque o que era inútil foi tirado. E eu acho que algumas pessoas elas podem ter o pensamento errado, né, que eu tenho vários anos de cristão, eu tô perfeito, eu já alcancei o que era para eu fazer, eu já fiz tudo o que era para fazer, acabou, agora é só esperar a vinda de Cristo, mas não é assim. Sabe, enquanto a gente estiver aqui, vai ter coisa para podar. Às vezes a gente pode não lembrar, sabe, de algo que precisa ser podado, ser mudado e tal, mas se você pedir ao Senhor, falar: Senhor, me mostra onde eu preciso melhorar, onde eu preciso ser aperfeiçoado, onde eu preciso mudar, eu tenho certeza que Deus vai te mostrar isso, porque é um caminho, sabe, onde a gente está sempre buscando ser aperfeiçoado, a gente está sempre buscando melhorar, avançar, progredir, sabe, a gente não está ainda 100%, sabe, a gente não chegou ainda no nível master, sabe, sei lá, no nível 100%, como eu falei, a gente está em sempre mudança, a gente precisa melhorar. E peça a Deus isso, sabe? Para que Deus possa podar você, mas para que você venha dar mais fruto ainda. Não para que, sei lá, você só seja podado, sei lá,
mas para que você venha dar mais fruto. É esse o motivo de Deus podar a gente. E essa poda é nada mais do que ele vai retirar o que é inútil, sabe? Às vezes a gente faz algo que é inútil, às vezes a gente tem um hábito que, cara, esse hábito não frutifica, sabe? Uma coisa que eu aprendi esses dias, sabe? É que, cara, se você tem um vício, se você tem alguma dificuldade em alguma área, não basta só você, sei lá, querer não ter isso, não basta, sabe? Seja o vício que você tiver com bebida, com drogas, com pornografia, sexualidade, seja o vício que for, você precisa de algo que te dá mais prazer que isso, sabe? A única coisa que eu sei que dá mais prazer é Jesus Cristo. A gente precisa pedir isso a Deus, sabe? Que Ele coloque esse prazer dentro de nós, um prazer tão grande que, cara, quando esse desejo vier até a gente, esse desejo de pecar, a gente vai falar, cara, eu não posso perder isso, eu não posso perder esse tesouro que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, eu não posso perder isso. Agora, se a gente não tem uma vida com Cristo, que esse texto está atrelado a isso, Deus só vai podar aquele que Ele quer que dê fruto, sabe? Aquele que tá nele, mas Ele quer que dê ainda mais fruto. Ele não vai podar alguém do mundo, sabe? Porque não tá com Cristo, sabe? Ele não tem que podar quem não tá com Ele. Ele poda os dele para que eles melhorem. Então, peça a Deus, fala, Senhor, eu não quero mais esse vício, eu quero sentir um prazer em te buscar, em estar na tua presença maior do que qualquer vício. Eu tenho certeza que Deus vai te dar esse prazer. E algo que eu também tenho aprendido esses dias e eu ouvi é que a constância, ela não vem do dia para a noite. Não basta você pedir, Senhor, eu quero ler todo dia, eu quero buscar todo dia e esperar isso acontecer. Não, você tem que dar o passo. Você tem que falar, eu vou ler. Se você lê pouco, então cria a meta de ler. Essa semana eu vou ler todo dia um capítulo, sabe? Semana que vem eu vou ler 2 capítulos. E vai progredindo, vai avançando, vai buscando melhorar, entendeu? A constância, ela não vem do dia para a noite. Então, se você quer mudança, se você quer ser transformado, dê lugar a Cristo para isso. E o segundo tópico que a gente vai falar hoje é os frutos da videira, sabe? Depois que a gente entende isso, de permanecer em Cristo, de ser podado, e aí, beleza, eu fui podado, mas assim como aquela acerola que eu contei algum tempinho atrás para vocês, você precisa dar mais frutos, sabe? É algo que eu também aprendi há bastante tempo atrás, é que você não precisa se forçar a dar fruto, sabe? Eu acho que você não precisa, caraca, eu tenho que dar fruto, eu preciso dar fruto. Não, cara, isso é algo normal para as árvores, sabe? Elas dão fruto normalmente, porque essa é a natureza delas. Então, a gente precisa buscar essa natureza de Cristo em nós, que naturalmente a gente vai dar fruto. E quais são esses frutos, sabe? E aqui está em Gálatas, do versículo 5, do capítulo 5, versículo 22 ao 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu vou falar brevemente sobre esses frutos e, como eu falei, a gente não precisa, sei lá, se forçar a dar esses frutos, sabe? Esses frutos, eles estão dentro de nós, porque essa é a natureza de Cristo e a gente precisa ter essa natureza de Cristo. Mas eu também acredito que uma coisa que eu aprendi há bastante tempo atrás é que se você pede a Deus para que Ele te dê paciência, eu não acho que Ele vai... Amanhã você vai acordar, cara, que eu tô paciente hoje, cara, nada me estressa e eu sou paciente agora, não. Eu acho que Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente, sabe? Então, a gente é um progresso, sabe? E peça a Deus esses frutos e Ele vai te dar a oportunidade de manifestar esses frutos. Mas por que manifestar esses frutos? Porque esses frutos estão dentro de você. O Espírito Santo, ele habita em você, sabe? Às vezes eu paro para pensar, cara, é muito doido que a gente tem um Espírito Santo dentro da gente e isso era algo muito doido naquela época, né, cara? Naquela época, quem encostasse na arca e tal, de qualquer forma, morria, cara. A arca ficou na casa
Corta aí. Ah, eu esqueci. É o Obed-edom mesmo. A arca ficou na casa de Obed-edom, cara. E ele deu... A casa dele foi extremamente abençoada, sabe? E parece que a gente agora tem muito mais que isso. A gente não carrega uma arca, a gente tem um Espírito Santo dentro da gente e não tem os mesmos frutos, não tem a mesma, sei lá, frutificação que tinha antes. Então o que tá faltando? O que tá faltando? Às vezes eu paro pra pensar, eu acho que o que mudou é que a gente dá mais valor a aquilo que é raro, sabe? A gente vê isso aqui na Terra, como as coisas são medidas, o valor delas. Você vê o valor de um diamante, ele é caro porque ele é raro. Se tivesse diamante em tudo quanto é lugar, as pessoas não dariam valor. Ah, é um diamante, sabe? Eu não ligo, porque tem tantos aqui que não faz diferença. Mas, sabe, parece que a gente dá valor ao que a gente não tem, ao que é raro, sabe? Se a presença de Deus, se Deus não se doasse dessa forma, parece que a gente daria mais valor, e a gente tem que começar a dar valor a isso. Valor à presença de Deus, como eu falei. Peça a Deus para que Ele dê essa paixão, sabe, dentro de você, que, cara, você não vai conseguir viver em pecado, porque a presença de Deus vai ser algo tão bom na sua vida que você vai falar, cara, eu não posso abrir mão disso, sabe? Eu não posso abrir mão disso por 2 minutos de prazer, por alguns segundos de prazer, não tem como, eu não consigo, sabe? A gente precisa viver dessa forma, a gente não, sabe, tem que viver. E pra gente finalizar, eu acho interessante, sabe, essa parte, contra essas coisas não há lei. O que seria isso? O que é esse não há lei? Não tem lei contra isso. E eu vi uma pessoa muito interessante falando, que eu vou até ler aqui. Ele diz, alguns entendem essas palavras como significado simplesmente que a lei não é dirigida contra boas obras, mas o verdadeiro significado de Paulo é mais profundo e menos óbvio, ou seja, onde o Espírito reina, a lei não tem mais domínio, sabe? Agora a gente vive pela lei do Espírito que está dentro da gente, sabe? Não uma lei física, um monte de uns papéis escritos dizendo, você não vai adulterar, você não vai matar. Não, cara, isso está no seu coração. Agora, isso, como eu falei, a gente não tem que se forçar a dar fruto, a gente dá fruto porque isso é o processo natural, sabe? A árvore dá fruto porque ela nasceu para dar fruto, esse é o processo natural dela. Então, que a gente possa viver isso, sabe? Agora a gente vive pela lei do Espírito, não é um papelzinho, não é algo que rege como a gente vai viver, mas é o Espírito Santo que está dentro de nós, que ele vai falar, olha, eu não acho legal você fazer isso, você vai falar, cara, realmente não é legal. Às vezes podem ser até coisas que, parando para pensar, não tem nem problema nenhum, sabe? Às vezes é a coisa que, cara, mas isso é tão bobo, por que eu vou deixar de fazer isso? Mas o Espírito Santo dentro de você, ele vai falar, cara, não faz. Você vai falar, eu não vou fazer, porque a presença dele é tão boa na minha vida que eu não posso abrir mão disso. Então é isso, gente. Não é um bicho de 7 cabeças ou um monte de coisa assim, mas a gente tem que dar fruto porque é um processo natural. A árvore, cara, eu não canso de falar isso, a árvore dá fruto porque ela nasceu para dar fruto. Então a gente vai dar fruto porque a gente nasceu para dar fruto. Agora que a gente vive uma nova vida em Cristo, é natural, a gente não precisa se forçar, caraca, eu tenho que dar fruto, eu tenho que sentir isso, eu tenho que fazer isso. Peça a Deus, busca a Deus, peça a Deus, sabe, que Ele te dê um prazer de estar na presença dEle, de buscar Ele. E como eu falei, a constância, ela não vai vir do dia para noite, ela vai vir de você botando a cara a tapa e fazendo. Às vezes você não vai estar com vontade de ler a Bíblia, mas vai ler, cara. Às vezes você não está com vontade de orar, mas para orar, entendeu? E assim você vai criar constância na sua vida. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos. Então cria o hábito de orar, de falar com Deus, de ler a palavra. E você vai ver como em algum tempo isso vai fazer uma diferença na sua vida. Você vai dar fruto. E vai dar fruto porque você nasceu para dar fruto. Isso é um processo natural nosso. A gente dá fruto porque nós nascemos, nós somos filhos de Deus. Então é isso, galera. E Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês possam ter entendido aí o que eu quis passar. E terça que vem nós vamos ter a nossa live aí, vamos falar mais desse assunto, abrir um pouco mais para falar sobre esse assunto. E que Deus esteja com cada um de vocês. Tenha uma ótima semana aí. Deus abençoe. Amém. Falamos disso, né? Sobre a semente, aquele que planta a semente nos nossos corações.
mais que me corta é isso.